crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindas à nossa nova série de estudo bíblico, a Jornada de Moisés. A gente vai ao longo dessa série aprender sobre este novo personagem bíblico, que é Moisés. Então, pega aí a sua Bíblia, tá bom? Pega aí, deixa ela bem aí do seu ladinho e você vai abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, então é bem fácil de achar, tá bom? Então você vai abrir no livro de Êxodo, no capítulo 1, ok? Bem, vamos lá. Gente, naquela época, o povo de Israel, que vocês já conhecem de outras histórias, morava no Egito. Vocês gostam do Egito? É bem legal, né? Tem pirâmides, tem o rio Nilo, né? E naquela época, o Egito era um país muito rico, né? E tinha um faraó no Egito. O faraó é tipo o rei do Egito, né? Ele que manda no Egito, o chefe. Aqui o nosso faraó com aqui a sua coroa, né? Só que tinha um problema. Esse faraó não gostava do povo de Israel de jeito nenhum. E qual era o problema que o faraó estava enfrentando? O povo de Israel era muito grande. Surgia um aqui, outro ali, mais um ali, mais um aqui e não parava. Era muito povo de Israel. Ai, era muitos. A Bíblia fala que eram tantos, que eles eram bem mais numerosos do que o próprio povo do Egito, do que os próprios egípcios. Isso preocupou o faraó, ele pensou assim, isso não é bom, porque se o povo de Israel continuar crescendo, eles vão tomar a terra da gente, eles vão tomar o Egito da gente. Então, o que o faraó fez? Tornou o povo de Israel seus escravos. Então, o povo de Israel virou escravo no Egito. E começaram, então, a trabalhar para o faraó. Bem, o povo de Israel cresceu tanto, que não estava mais dando conta, né, de tanto israelita. E o faraó ficou com medo, porque o povo de Israel era muito forte. E ele falou a seguinte regra, ele deu a seguinte lei. Sempre que alguma mulher israelita tiver um menino, é para matar esse menino assim que ele nascer. Mas se tiver uma menina, pode viver. Mas os meninos não quero que vivam, porque senão eles crescem, ficam fortes e ganham a gente na batalha. E ele deu essa ordem para duas mulheres, para duas parteiras. O que são parteiras? Eram tipo enfermeiras, né? Elas ajudavam as mulheres a ter os bebês. E ele deu a seguinte ordem para as parteiras. Parteiras, sempre que tiver um menino, mata esse menino. Não quero que meninos vivam, porque eles crescem, ficam fortes e se revoltam contra os egípcios. Se for menina, então pode deixar viver, sem problema nenhum. Essa foi a ordem dada para essas duas parteiras. Porém, as parteiras temiam a Deus. Elas não obedeceram essa ordem ruim de Faraó. Elas obedeceram a Deus e não matavam os meninos do povo de Israel, que nasciam no povo de Israel. E o faraó ficou sabendo. E quando ele ficou sabendo, ele foi falar com as parteiras, falou assim, ué, por que vocês não estão matando os meninos egípcios? Egípcios não, os meninos do povo de Israel. E elas falaram, faraó, quando a gente chega na casa das mulheres israelitas, elas são muito fortes, elas já têm o bebê. Então a gente não pode pegar o bebê e matar assim, né? Então a gente não pode cumprir essa ordem porque as mulheres do povo de Israel são muito mais fortes do que as mulheres egípcias. Nós não conseguimos chegar a tempo para matar o menino. Ai. E a Bíblia fala que porque pelas parteiras não terem obedecido o faraó, sabe o que Deus fez com elas? Vamos tirar o faraó aqui da jogada, né? Deus fez com que essas duas parteiras tivessem família, porque elas foram tementes a Deus, né? E por causa dessa obediência, elas foram obedientes a Deus, Deus deu a elas família. Então, elas tiveram muitos filhinhos, tá bom? Deram aqui, Deus deu para ela os filhinhos aqui das parteiras. Bem, mas isso não resolvia o problema. O problema do faraó continuava. Afinal, os meninos continuavam nascendo e eles não estavam morrendo, que nem a ordem dele. Então ele falou o seguinte, ó,
Vamos trocar a ordem então. Ao invés de matar os meninos egípcios não, os meninos do povo de Israel, façam o seguinte. Tinha, até hoje lá no Egito, tem esse rio que chama Rio Nilo, um rio muito grande, né? Vamos pegar aqui a água do Rio Nilo, né? E Faraó deu a seguinte nova ordem. Todas as vezes, então, que um menino hebreu, que um menino israelita nascer, afoga os meninos no Rio Nilo. Então tinha aqui as meninas e os meninos, né? As meninas, passavam longe do Rio Nilo, ficavam aqui na margem, ninguém afogava as meninas. Porém, os meninos, que eram muitos meninos, um por um, afogadinhos no Rio Nilo. Todos os meninos que nasciam, então, eram afogados no Rio Nilo. Ai. Que triste, né? Olha só, tantos menininhos aqui afogados no Rio Nilo. Bem, eu vou parar a história de hoje por aí, que já tá bem agitado, né? Então a gente vai continuar na próxima história, tá bom? Bem, muitas coisas acontecendo já logo de primeira, né? Na primeira aula já tanta coisa acontecendo. Mas eu quero falar em especial sobre essas duas personagens, né? As duas parteiras. Vamos tirar aqui o Rio Nilo, vamos deixar as duas parteiras aqui, certo? Tchau a menininha também que ficou na margem, certo? Eu quero falar sobre essas duas personagens, as duas parteiras. Olha só como elas escolheram não obedecer à ordem de Faraó, que era uma ordem ruim, muito má. Já pensou matar um bebê? E escolheram obedecer a Deus antes de obedecer à autoridade que era o Faraó. Essas moças, essas mulheres nos ensinam uma lição muito importante, que é a lição principal de hoje, que é essa aqui, ó. Obedecer a Deus sempre vem em primeiro lugar. Que foi o que elas fizeram. Elas não obedeceram ao Faraó, porque o que importa? Obedecer a Deus ou obedecer ao Faraó primeiro? Quem vem primeiro? Deus. E elas escolheram a Deus. Elas obedeceram a Deus primeiro, antes de obedecer ao Faraó. Porque obedecer a Deus, para essas mulheres, para essas parteiras, sempre vinha em primeiro lugar. Vamos repetir a lição principal de hoje? Vamos lá? 1, 2, 3. Obedecer a Deus sempre vem em primeiro lugar. E o versículo de hoje também fala exatamente sobre isso, né? Olha só o que o versículo de hoje fala, olha só. Vamos lá. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, 29b. Esse versículo também fala que, em primeiro lugar, vem Deus. E depois, as outras pessoas. Vamos repetir o versículo, Caprô? Vamos lá. 1, 2, 3. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, 29b. Muito bem, olha só que exemplo foram essas duas mulheres que escolheram obedecer a Deus em primeiro lugar. Bem, além disso, essa história nos ensina mais coisas, né? Hoje em dia, igual o Faraó fez com essas parteiras, alguns dos nossos amigos, coleguinhas, priminhos também falam para a gente desobedecer a Deus, né? Também falam, não faz isso não, né? Não precisa obedecer a Jesus, você é crente? Não precisa obedecer a Deus, não. Vai lá, cola na prova, eu te dou a resposta. Os seus pais não querem deixar você ir em tal lugar? Mente para os seus pais, não tem problema nenhum. Xinga quem tá te xingando também, xinga de volta, é isso mesmo, né? Essas pessoas, que nem o Faraó, querem que você desobedeça a Deus, mas não. Nós não devemos ouvir essas pessoas, não devemos obedecer a essas pessoas. Nós primeiro devemos obedecer a Deus. Só Ele importa. Por que só Ele importa? Porque a Bíblia fala, e preste muita atenção no que eu vou falar, hein, crianças? A Bíblia fala que Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Sabia que você não é seu dono, não? Você não é dono do seu próprio nariz, não. Deus é o dono do seu nariz. Deus é o dono da sua vida. Tudo que Ele manda vem em primeiro lugar. Tudo.
Você já tem Deus como dono do seu coração? Não? Então para tudo. Entregue hoje mesmo a sua vida a Deus, para Ele ser o dono do seu coração, assim como Ele era o dono do coração das duas parteiras do Egito. Bem, na próxima lição, vem aqui de novo que nós vamos continuar a história da jornada de Moisés, que vai aparecer na próxima história, tá bom? Então, um beijo da Pro e tchau, tchau!